De alguns minutos a gente vai dar início, iremos dar início à entrevista com o pré-candidato a prefeito Gilberto Torres, do PSD, aqui do município de Tamboril. Já se faz presente aqui no estúdio com toda a sua comitiva. Lembrando que a entrevista do pré-candidato Gilberto será transmitida ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio Acaraú FM, tá bom? Você quer acompanhar a entrevista ao vivo, tudo em tempo real, acesse aí o site da nossa, aliás, o Facebook da nossa emissora. Gente, agora há pouco, eu queria até agradecer aqui a dona Irene, mulher? A dona Irene, mora ali na Rua do Estádio, bairro Monte Castelo, mandar um abraço, está nos ouvindo. Ela estava ouvindo eu relatar a história daquele rapaz lá da Ipaporanga, o Maicon, que acabou de falar aqui no programa, e a dona Irene ligou aqui no intervalo, ela se disponibilizando a pagar a passagem do Maicon de volta para a cidade de Ipaporanga. Mas, dona Irene, quero aqui lhe agradecer, tá bom? Um abraço para a senhora, muito obrigado pela sua boa vontade, mas já deu certo. Lá mesmo na delegacia, a gente conseguiu fazer uma vaquinha, a chamada vaquinha, conseguimos lá um dinheiro suficiente para ele retornar à cidade de Ipaporanga. São 12 horas e 32 minutos. Bom, como anunciado desde o início da semana, a Rio Acaraú FM está exatamente entrevistando os pré-candidatos a prefeito deste município. A série de entrevistas começou ainda na segunda, com o pré-candidato Branco Veras. Na terça era a vez do pré-candidato Marcelo Mota, o qual não compareceu. Ontem, quarta-feira, entrevistamos aqui no programa o pré-candidato a prefeito Ramiro Júnior, do PSB. E hoje, quinta-feira, nós iremos entrevistar o pré-candidato a prefeito Gilberto Torres, do PSD. Amanhã será a vez do pré-candidato a prefeito, do pré-candidato à reeleição, o atual prefeito Pedro Calixto. A entrevista, é claro, o pré-candidato já é ciente, não pode fazer pedido de votos, não pode pedir apoio, muito menos exatamente fazer críticas aos demais pré-candidatos. Lembrando que a entrevista terá duração de 1 hora, sem a participação dos ouvintes. As perguntas serão feitas apenas pelo entrevistador. E eu costumo dizer, meu caro Gilberto Torres, que quem pergunta quer saber. E você está aqui na qualidade de entrevistado para responder as perguntas, as indagações que lhes foram feitas. Cabe a você decidir se vai responder ou não. E aquela pergunta que você achar que não deve ou que não merece responder, você dará o calado como resposta. Nós iremos começar às 12 horas e 35 minutos e vamos até às 13 horas e 35 minutos, que é o tempo, exatamente a duração de 1 hora. Meu caro Gilberto Torres, antes das indagações, eu queria deixá-lo à vontade para você trazer logo o seu boa tarde e, ao mesmo tempo, levar as suas considerações iniciais aos ouvintes da nossa emissora, em especial os seus conterrâneos, a população de Tamboril. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Gonçalinho. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes daqui da Rádio Rio Acaraú. Boa tarde aqui aos amigos que nos acompanham hoje aqui na rádio. É importante, Gonçalinho, a gente que a rádio fazer esse papel como meio de comunicação, disponibilizar para toda a população de Tamboril o que os pré-candidatos têm a propor para o município, né? E é dessa forma que a gente tem que vir aqui, enriquecendo, trabalhando no sentido de dar à população de Tamboril mais uma opção e conhecer mais de perto os candidatos que pretendem disputar as eleições de 2020. Bom, 12 horas e 36 minutos, vamos começar a série de interrogações, de indagações ao entrevistado do dia, o pré-candidato Gilberto Torres. Quem é Gilberto Torres?
qual a sua trajetória de vida e também a sua trajetória política. Fique à vontade para você fazer essa explanação. Gonçalinho, o Gilberto Torres é uma pessoa, de uma família de 5 irmãos, onde eu tenho o Alberto, tenho a Jane, o Neto, a Jaqueline e eu que sou o caçula, né? Eu sou filho do Nonato, né? Raimundo Nonato Zaga, que é nascido aqui na região aqui da Pitombeira, né? Floresta, foi criado naquela região. Minha mãe é filha a Sulamita, filha do finado João Torres, que foi prefeito do município de Tamboril, né? E foi um bom prefeito, graças a Deus. E hoje eu sou casado, tenho a Israel Calaça, que é minha esposa, tenho 2 filhos, o Nonato Neto, que eu botei em homenagem ao meu pai, e a Alice Maria, que ela tem 6 anos, né? Eu venho aqui, ao longo desses anos, Gonçalino, graças a Deus, meu pai, apesar de ter começado a vida aqui em sucesso, comerciante, comercializou aqui em Tamboril também, Deus deu a condição para ele dar uma educação melhor para os filhos, né? E graças a Deus, hoje eu sou formado advogado, né? Tenho uma empresa, graças a Deus, há 10 anos aí, com muitas dificuldades, a gente passa, né, ao longo desses anos, dessas crises econômicas, mas graças a Deus se mantendo equilibrado, estável, né, conduzindo sempre as coisas sem maiores problemas. E é dessa forma que eu venho aqui para a população de Tamboril, colocar uma pessoa que tem um certo conhecimento, tem um conhecimento jurídico, tem um conhecimento administrativo, tem um conhecimento já de vida, já tenho uns 45 anos, e é um momento que eu acho que eu possa dar uma contribuição para o nosso município, né? Se Deus quiser, e se efetivando o nome nas convenções aí. Bom, pré-candidato a prefeito Gilberto Torres, por que o senhor quer ser prefeito do município de Tamboril? Gonçalinho, a gente chega nessa fase da vida e a gente já construiu família, a gente já construiu um certo patrimônio e o que nos realiza como pessoa é ajudar o próximo. Certo? Isso eu venho fazendo há bastante tempo. Evidentemente, assim, com seus próprios recursos, você não consegue alcançar a todas as demandas, a todas as necessidades da população. Mas a partir daí, como gestor público, é que você realmente tem esse alcance de poder disponibilizar para a população a saúde, né, que às vezes está tão precária, né, de disponibilizar o seu município crescer comercialmente, fazer uma geração de emprego, ver as pessoas, os alunos ter uma educação mais acessível, de melhor qualidade. Então é em torno disso, de você poder dar algo mais a oferecer ao seu município. Entendeu? Você querer seu município crescer, ser melhor, né? Alcançar como é que se diz? Padrões que a gente vê em outros municípios. E eu acho que é um momento que eu posso dar essa contribuição, como meu avô deu, entendeu? Como o meu irmão, embora nunca tenha sido prefeito, deu uma boa contribuição no município. E eu acho que o momento se adequa a gente disponibilizar com a experiência que eu já adquiri, com essas andanças, com o que a vida nos proporciona, né, por aí, com o amadurecimento que a gente tem, que nos deslizes, nos tropeços da vida. E hoje eu acho que é um momento que eu posso dar algo mais ao município de Tamboril, com todo respeito aos demais pré-candidatos, né, e os candidatos que porventura possam vir. Pré-candidato Gilberto Torres, a gente sabe muito bem que todo e qualquer cidadão que se propõe a disputar um cargo público é porque ele deseja exatamente ocupar aquele cargo que ele acaba se disponibilizando em disputar, seja prefeito, vereador, deputado, enfim. Embora sabemos que alguns têm esse desejo, mas nem todos estão de fato preparados para ocupar e exercer um cargo público. E o pré-candidato Gilberto Torres se acha preparado, capacitado para ocupar um cargo de tamanha grandeza, que é exatamente exercer o cargo de prefeito do município? Olha, Gonçalinho, eu não sei de tudo, certo? Eu sou advogado, eu sou empresário. Agora, os desafios que me foram colocados ao longo da vida, eu enfrentei. Inclusive, você pode colocar uma entrevista dessa com um radialista, né, do seu porte, que é inteligente, que sabe fazer as perguntas, né? Isso também é um desafio. E quem não enfrenta os desafios,
o que acontece? Já está sai por derrotado, né? Então, mas você na gestão, você tem que se cercar de pessoas que são tecnicamente capacitadas para atender determinadas funções. E um prefeito, ele é um gerente, um prefeito é um supervisor, um prefeito ele coordena uma equipe. Eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou pedagogo, entendeu? Mas eu tenho que me cercar de pessoas e eu tenho que dar as condições viáveis para essas pessoas trabalhar. E é isso que vai capacitar um prefeito, e eu acho que é isso que eu posso ajudar a contribuir muito com o município. Muito bem, 12 horas e 42 minutos. Estamos apresentando o programa Plenário do Povo pela FM Rio Acaraú, nesta tarde de quinta-feira, hoje entrevistando Gilberto Torres, pré-candidato a prefeito pelo PSD. Entrevista essa que você pode conferir e assistir ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio Acaraú FM. Ô, meu caro Gilberto Torres, como se deu a forma de escolha do seu nome para ser o pré-candidato a prefeito do PSD? Foi através de uma pesquisa? Foi uma indicação do seu líder político, ex-vice-governador do estado, Domingos Filho? Ou é porque o Gilberto Torres entende que o seu nome, nesse momento, é o melhor nome dentro do grupo? Olha, na verdade, você tem uma eleição, essa eleição é municipal. O que é que ocorre? Eu, até inclusive na entrevista passada na outra emissora, eu mencionei todo esse trajeto político ocorrido nesses últimos anos. E eu estava muito descontente da política, não vou negar, né? Que a gente vem, se esforça, né? Ajuda, e às vezes você não tem o espaço devido para fazer o trabalho que você acha que pode contribuir. Somado à morte do meu pai, realmente eu não tinha assim, interesse em pleitear um cargo público. Né? Então não tinha interesse. Mas aí as pessoas começaram a ventilar: Gilberto, e por que você não vai? E por que você não vai? Até porque, no dado tempo, era o meu irmão Alberto e o próprio Ramiro Júnior faziam a defesa do nome da Jaqueline, né, que poderia ser um nome interessante. Por sinal, ela é muito querida, graças a Deus, aí onde a gente anda. O pessoal fala muito bem dela. Foi uma primeira dama que realmente conseguiu fazer alguns trabalhos, né, e eu acredito que como é que se diz? Essa virou uma referência. Mas aí o pessoal começou a ventilar meu nome. Eu digo: rapaz, vamos andar, né? Vamos ver como é que o pessoal vê essa aceitação. E comecei a dar essa perspectiva nova, né? De alguém novo, alguém que possa contribuir de alguma forma a mais. E a coisa foi tomando corpo. Fomos, eu estava no partido que era do atual prefeito e não tinha como a gente fazer esse trabalho. Fomos conversar com o Domingos. Domingos é ex-vice-governador, né? É uma liderança muito forte. Eu acredito que hoje é a segunda força política do estado, se não a primeira, não sei, né? O futuro a Deus pertence. E ele é um cara trabalhador, novo, empreendedor, quer ajudar a gente. Tem alguns projetos já em vista com ele, né? Coisa que também coisa que a gente está planejando. Já pedimos a ele, vamos ver o que é que é possível, né? Ele tem nos dado um apoio muito grande através da Codevasf, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, que hoje abrange todo o estado do Ceará. E nesse contexto ele abraçou esse nosso nome e resolveu dar esse apoio, né? Como pré-candidato a prefeito de Tamboril. Muito bem, meu caro Gilberto. 12 horas e 45 minutos. Gilberto Torres, quais são os partidos que estão aliados ao PSD, ou seja, que estão apoiando a sua pré-candidatura? Aqueles que já estão definidos, como se diz no adágio popular, prego batido e ponta virada. Olha, nós temos aqui, inclusive está aqui conosco, o Nonato Portela, que é do PRTB. Nós temos o nosso amigo João Fran Paiva, que está do Podemos. Nós temos o DEM, que está com o nosso amigo Henrique. Nós temos o pessoal da direita tamborilense. E estamos ampliando as conversas, né? Existem outros partidos aí que estão com outro candidato, mas aí estamos ampliando a conversa no sentido de aumentar, né?
Eu acredito que, embora haja essa definição aqui, a gente tem que manter o diálogo com o Dr. Chico, que é do PSDB, com o Ramiro, que está no PSB, né? E com o PROS do nosso amigo Branco Veras, que esteve aqui. E é dessa forma, a gente tem que, até os 47 segundos do tempo, a gente tem que ter essa perspectiva de haver uma união maior e que a gente, embora caso ocorra ou não, a gente vai compreender, né? E vamos seguir nosso rumo. Muito bem. Já com relação ao candidato a vice, já foi definido o nome do pré-candidato a vice-prefeito? O que está faltando para essa escolha acontecer, Gilberto Torres? Olha, tudo que você começa nessa discussão, você tem que fazer amadurecimento. Se nós ainda temos uma linha aberta de diálogo, que seja com os outros partidos, essa definição tem que abranger um diálogo maior. Então, eu acredito que mais na frente, talvez até início de setembro, a gente faça todos esses diálogos e consolidar um plano de governo, né? Que você também vai ter que escutar os outros partidos, porque às vezes o projeto do Gilberto, mas vai ter que agregar o que é que vem de contribuição do partido tal e do partido tal. Então, nesse contexto é que a gente vai fazer essas definições de fato. Bom, quais os critérios que o senhor pretende usar para escolher o seu candidato a vice? Será através de uma pesquisa? Será uma indicação política? De que forma o Gilberto Torres pretende fazer essa escolha? Olha, na verdade isso vai ter que ser discutido ainda, né? A indicação política é pesquisa, nem é só uma coisa nem a outra, né? Existe uma série de fatores. O nome melhor hoje é o Gonçalinho para ser vice, mas o Gonçalinho quer ir? Então, quer dizer, tem todo um contexto. Às vezes o Gonçalinho é o melhor nome para um determinado candidato. Às vezes o nome é outro para outro candidato. Então, tudo isso aí demanda uma série de conversas ainda, de análise, porque política é estratégia, né? A gente tem que fazer toda essa análise para ver como a gente pode consolidar um grupo mais fortalecido para a campanha. Bom, Gilberto, foi ventilado recentemente o nome do Vasco Abreu, ali da região do distrito de Oliveiras, como um pretenso pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo advogado Gilberto Torres. O que aconteceu que isso não deu mais certo? Como se diz aqui no ditado popular, o que melou essa não indicação do nome do Vasco Abreu? Olha, o Vasco é um amigo que eu conheci há pouco tempo, certo? Amigo do Merota, um rapaz lá de São Paulo, muito amigo nosso também. Mas, assim, o Vasco, ele é interessante porque ele é um cara que reivindica, é um cara que vai, tá vendo? E realmente quer ver as mudanças nesse contexto municipal. A gente vê, inclusive, ele gosta das redes sociais, mas ele, vamos dizer que ele não é o político propriamente dito, né? Ele é um comerciante, né? Tem alguns problemas na família, questão de saúde da mãe, e eu acho que algumas coisas pesaram mais nesse sentido, né? É um direito dele, foi convidado, não era coisa de pé batido, ponta virada, mas assim, a gente acreditava que nesse desenrolar poderia ser uma opção boa, mas a gente tem que respeitar, né, a vontade dele, né? E assim, quem é que vai questionar se o peso, né, de você ter uma mãe que está com problema de saúde ou não, ou outras coisas do meio da vida, né? Porque a idade, às vezes, também o cara fica, pô, vou entrar na política, né? Vou ter despesa, não vou, né? Então, tudo isso pesa, família. Então, a gente tem que compreender, né? Que é como eu lhe disse, às vezes determinada pessoa não quer entrar na política, né? E às vezes é um bom nome e que às vezes ela não quer realmente, naquele momento, se enveredar nesse ramo, né? Nessa questão política. 12h50, pré-candidato a prefeito Gilberto Torres. Quais são as figuras públicas mais conhecidas a nível de município e de estado que estão apoiando esse seu projeto político? As figuras públicas mais a nível de nível de município e estado. Não, a nível de estado nós temos aqui o próprio Domingos Filho, né? Domingos Neto, né? Estamos tendo um diálogo com um deputado estadual, que eu não vem ao caso dizer o nome agora. E assim, a nível de estado, eu acredito que o Domingos seja
um nome muito respaldado. Tem o Domingos Neto, que foi deputado federal, que foi relator do orçamento da União para esse ano, e tem nos dado uma perspectiva de apoio muito grande para a gente fazer um trabalho em Tamboril, né? A nível de município, nós temos aqui, como eu já disse, os partidos que já estamos apoiando, né? Que é importante. Estamos tendo conversa com várias pessoas. Você sabe que você entra na política e contra duas máquinas, quer dizer, a máquina pública municipal e a estadual, que você não deixa de ter um mandato de deputado, né? Que tem um candidato dele lá. E as pessoas, às vezes, se sentem, de certa forma, velada em querer declarar um apoio explícito. E a gente compreende que muitas vezes o voto, existe aquele voto por debaixo dos panos, e a pessoa que está no emprego, a pessoa que está sendo alguma coisa, e ninguém vai forçar uma determinada situação para se manifestar. Mas aí nós temos, graças a Deus, estamos lançando pré-candidatos novos, né, pelo município, que a gente sabe que nesse momento há um assédio por parte de vários partidos, às vezes para a pessoa até desistir, às vezes para a pessoa mudar o apoio, e isso aí a gente vem tentando conduzir da melhor forma possível. Estamos se estruturando, né, e contar com o apoio dos demais partidos. Bom, o senhor, como é do conhecimento de todos, quando eu digo todos, me refiro ao povo do município de Tamboril. Em 2012, o senhor esteve apoiando a candidatura do atual prefeito Pedro Calixto, que naquela época acabou perdendo a eleição, e manteve o apoio em 2016, novamente. A sua pessoa esteve apoiando mais uma vez o pré-candidato, na época, Pedro Calixto, que acabou saindo vitorioso. Porém, se não me falha a memória, ano passado, 2019, o senhor resolveu deixar o MDB e também romper com o atual prefeito. O que levou o Gilberto Torres a tomar essa decisão? Não só de deixar o MDB, mas principalmente de romper com o atual gestor. Olha, na verdade, eu vou voltar um pouquinho atrás. Em 2008, apoiei inclusive o Dr. Chico Timbó para prefeito, onde até o meu irmão compunha a chapa. Quando chegou 2012, o Pedro Calixto, que tinha rompido com o Jová, veio para a oposição e se dispôs a ser candidato. Quando ele se dispôs a ser candidato, Alberto não era candidato, Chico Timbó não era candidato, pronto. Abraçamos o nome dele e fomos para cima. Perdeu a eleição. O outro grupo político, era o grupo do deputado, né, ao qual eu não apoiava, lançou, que era o Ramiro Júnior. Em 2016, continuei. O Pedro perdeu a eleição, continuamos e ficamos. Quando o Pedro, 2016, conseguimos ganhar a eleição com o Pedro Calixto. É evidente, de lá para cá, a gente torce que a gente, com a oportunidade de ter acesso ao gestor municipal, a gente poder fazer um trabalho, né? Um trabalho que possa, ao nosso ver, evoluir em certas áreas, na saúde. Porque se eu faço determinada crítica à saúde, é porque eu quero que ele seja corrigido. E se não foi, né, a gente vai alimentando. E a gente, às vezes, como é que se diz? Essa oportunidade, ela não vai nos, tipo, matando no cansaço. Pai, não dá certo aqui, vai engessando, vai. Então a gente vai deixar a pessoa livre. Não, então siga seu rumo, nós vamos seguir o nosso. Queremos, evidentemente, outro projeto para o município. E em determinada data, como eu lhe disse anteriormente, o Alberto e o Ramiro estavam defendendo o nome da minha irmã Jaqueline. Então, se existia a possibilidade da Jaqueline ser candidata, eu disse para o Alberto, rapaz, não é correto a gente estar na gestão. Eu não tenho problema nenhum com a minha irmã, nem nunca tive. Como foi veiculado até na outra rádio aí, nem dela conosco. A questão era grupo político. Então, se havia possibilidade, não era justo a gente estar dentro da gestão e defendendo outro nome. E aí, chegado a momento, falamos para o prefeito lá na reunião, o Alberto foi lá, e realmente declarou que não ia mais compor, que havia a possibilidade de votar na Jaqueline. Só que lá de lá para cá houve outros desenrolar, né? Que hoje nós estamos aqui justamente, você está me entrevistando justamente por conta disso. Bom, você disse que estava esse ano defendendo o nome da Jaqueline, sua irmã. Ano passado. Ano passado, exatamente. Porém, sabemos que a Jaqueline é casada com o Dr. Ramiro Júnior, seu cunhado, e foi candidato à reeleição em 2016.
o porquê da família Torres, quando eu digo a família Torres, parte, né? Você, o seu irmão Alberto e outros mais, naquela ocasião também não defenderam o nome do Ramiro, como ano passado vocês estavam defendendo o nome da Jaqueline, que é a esposa do Ramiro. Gonçalo, existe duas coisas que eu acredito até que eu tenha respondido. Se trata de grupo político. 2016, a qual grupo político o Ramiro Júnior pertencia? De lá para cá, a qual grupo político hoje o Ramiro Júnior pertence? Então, houve uma separação. Nada contra o Ramiro, já disse, inclusive na outra entrevista. Mas ele participava do grupo político, o qual eu não apoio. Em via disso, o Ramiro houve um afastamento, né? E começou a haver esse diálogo de uma possibilidade de tratar-se politicamente uma candidatura. Mas nada que eu não poderia, em 2016 eu vinha com o Pedro, inclusive eu sou partidário, eu era presidente do partido dele, do MDB. Como é que eu ia apoiar a pessoa de outro partido? E de outro grupo político que eu não tinha a menor possibilidade de me aliar? Então, em razão disso, a gente vinha assim. E por que não? A Jaqueline é um bom nome, sempre foi. Bom, durante esses anos que você esteve fazendo parte da gestão do prefeito Pedro Calixto, o Gilberto Torres chegou a exercer algum cargo, teve algum tipo de benefício dentro da gestão? Eu nunca assumi nenhum cargo dentro da gestão, embora tenha sido convidado. Mas eu não acreditava que seria, no caso, ele me chamou para ser procurador do município, e aí eu, diante daquilo ali, eu disse para ele: Pedro, não, coloque alguém aí, porque eu na verdade, eu não vou ter esse tempo necessário para mim participar da procuradoria do município, e não é justo eu ficar vindo sem receber. Então eu disse: não, eu vou cuidar das minhas coisas, da minha empresa, eu vou tentar lhe ajudar de outra forma, vou tentar dar o apoio quando você precisar, qualquer coisa que for necessário para você executar o serviço do município e orientar, né? Ouvir, né? Um olhar de fora, às vezes você consegue ver muito melhor do que quem está dentro. Então, bom, Gilberto, você disse que não chegou a exercer nenhum cargo político dentro da gestão, mas chegou a ter algum benefício, como por exemplo, você disse no início da entrevista que é proprietário, é dono de uma construtora, coisa do tipo. A sua construtora chegou a prestar algum serviço dentro ou para a gestão do não, prefeito? nem a construtora não. O máximo que aconteceu, uma máquina que tinha minha, que eu ajudei ele a fazer as estradas aqui. Como tem máquina minha aqui na Nova Rússia, tinha na Boa Viagem, e nada mais do que isso. Muito bem. Ainda com relação à sua saída do grupo político do atual prefeito, é verdade? Esse é o momento de você responder se é ou se não é, se é verdade, o porquê, se não é, o porquê também. É verdade, Gilberto, que o PT teria sido o principal pivô desse seu rompimento político com o atual prefeito Pedro Calixto? Não, de forma alguma, de forma alguma. O que eu costumo dizer é que eu votei para o Pedro ser o prefeito, né? E às vezes, inclusive na entrevista que eu lhe dei aqui, deve estar gravado, eu disse, às vezes quando eu questionava alguma coisa que eu acreditava que o Pedro poderia corrigir, eu sentia que ele tinha vontade de tomar aquela decisão. Mas infelizmente, assim, a gente via que estava amarrado de alguma forma, né? Não quero dizer que se foi A ou se foi B, mas de forma alguma. Eu acredito que ele tomou as decisões dele, o povo está avaliando, entendeu? Não adianta a gente ir nesse sentido de alegar que foi A ou que foi B. Na verdade, não houve nem desentendimento meu com o Pedro. É mais questão de projeto, de município. Eu tenho que trabalhar aqui para ver como é que eu vou desenvolver o comércio. O que é que a gente pode fazer pela agricultura? O que é a infraestrutura? Eu não estou pensando que, porque fulano tem vai ter cargo tal, cargo isso, aquilo. Não se passa por isso é muito pequeno. A gente tem que ver como é que está essa questão da saúde, né? Cadê o abastecimento de Tamboril? Vai precisar dar uma saúde? Beleza, o carão está cheio, para onde é que está indo o esgoto? Está voltando para dentro da caixa d'água do pessoal, e aí? Né? Quer dizer, ninguém está pensando nisso, vamos pensar. Né? Eu acho que nós estamos aqui, em razão da entrevista dessa, justamente para isso, em tentar ver o que pode ser de produtivo para o município. Inclusive, eu acho que eu já tenho contribuído de alguma forma, porque da semana passada para cá, eu vi aqui as entrevistas muito mais produtivas, com propostas, né? E eu acho que a gente veio aqui para expor isso para a população. Bom, pré-candidato Gilberto, como eu disse,
nem toda pergunta cabe uma resposta, certo? Mas o meu papel é perguntar, e aquilo que você achar que não deve responder, você diga, olha, eu não quero responder, passe para a próxima pergunta que eu passarei e o ouvinte vai entender da forma dele. Bom, como o senhor avalia, até porque nós estamos entrevistando um pré-candidato que até ano passado fazia parte de um grupo político o qual o senhor também ajudou a eleger. E eu lhe pergunto, como o senhor avalia a gestão do prefeito Pedro Calixto, levando em consideração que você também fez parte dela, mesmo que de forma indireta? Olha, Gonçalo, eu sou uma pessoa que não me acomodo. Se as coisas estão erradas, elas têm que ser discutidas. Mas, como eu disse, quem tem a caneta na mão é o prefeito. Certo? Eu gosto do Pedro, ele fez a gestão da forma que ele compreendia que tinha que fazer. Muitas coisas eu alertei a ele, agora a definição de tomar uma decisão é dele. É dele. Conversamos por algumas vezes, conversando com como eu acreditava que um gestor que ia para ser gerente, supervisionar as coisas, ver o trabalho, ver como é que está o hospital, não é sair de cabeça quente de casa para resolver nada, tá vendo? Ver, está tendo remédio no posto de saúde, como é que está sendo o atendimento no hospital, está tendo médico, está tendo como é que está sendo essas viagens pessoal, o pessoal está sendo tratado bem, quem pega topic, o pessoal quer dizer... É nesse contexto, como é que estão as obras de infraestrutura, como é que está essa questão das estradas, como é que está as escolas, a merenda escolar. Então, o questionamento, como é que em várias vezes eu disse, Pedro, o que é que está vendo? Atrasou a folha, quer dizer, que está com o 5º mês de gestão. Eu estava com ele, conversando com ele, inclusive lá no deserto, lá na região dele, conversei, Pedro, veja aí, veja como é que está as contas públicas, veja o equilíbrio, tá vendo? Agora, evidentemente, a caneta está na mão dele. Eu não vou dizer que ele fez tudo errado, fez tudo certo. Aí quem vai avaliar isso é a população. Agora, aí eu vou, porque eu apoiei ele, eu não posso ser crítico, eu tenho que me calar, vai ter que ter censura. Mas eu lhe digo, realmente teve algumas pessoas ao redor dele que preferiam que eu não falasse nada, que eu questionasse. Mas chega um ponto tal que você mesmo se cansa. Rapaz, o que adianta mais eu falar? Uma quantidade de pessoas diz, não, rapaz, está tudo bom, está tudo bem, em volta. Não adianta o Gilberto falar para o Pedro, que o Pedro já está cheio de problema, e vai encher a cabeça do Pedro mais de problema ainda. Mas eu tinha que prezar pelas correções. E aí, quer dizer, mas a gente vai cansando. Eu vou fazer o quê? Vou ficar insistindo, vou ser o chato lá, rapaz, pô, Gilberto só fica reclamando disso, o pessoal está reclamando disso e daquilo. Então, tá aí a avaliação, o povo vai dizer o que é a avaliação dele, gosto dele, da pessoa dele, mas do ponto de vista administrativo eu tenho que fazer minhas críticas. Não posso deixar de fazer isso, tá entendendo? Bom, Gilberto, você falou em equilibrar as contas públicas. Caso seja eleito prefeito, como você pretende fazer isso? Olha, o prefeito em si, ele vai ter que assumir fazendo uma coisa bem simples no início, transição. O que é transição? Você pegar basicamente o que tem aqui nessa rádio e ver o que é que você está me entregando. É isso? Sim, tem alguma coisa no cofre da rádio, na conta? Está negativo, está vermelho, que está? Sim, Gonçalo, tu tem 30 funcionários aqui na rádio, dá para ficar com 30 funcionários? Prefeitura é para empregar todo mundo? Então, a partir daí, aí que você vai fazer. Quais são as contas da prefeitura? Tem conta da Enel? Tem conta de fornecedor? Tem conta de CAGES? Quais são os grandes déficits do município? INSS? Quer dizer, o município está inviabilizado, não está? Tudo isso aí passa por gestão. Então, de início, o que você tem que fazer? Ver o que é que está recebendo. Ver o que está recebendo. Para a partir daí você ver a possibilidade de investimento em cada setor, em cada programa que o município possa ter. E é nesse contexto que você tem que fazer. Bom, Gilberto, no início, eu lembro, assim como parte do povo aqui do município também, no início do lançamento da sua pré-candidatura, o senhor, juntamente com o seu irmão, Alberto Torres, que se faz presente aqui no estúdio da emissora, andaram conversando, que, digamos, de forma mais próxima, com o pessoal do PSL. O que aconteceu? Que uma aliança PSD e PSL acabou que não vingando. Não, olha, a questão do PSL é uma coisa que diz ao partido, né? É um partido assim, eu não quero falar das atitudes de ninguém lá, mas estiveram conversando até com o rapaz da Boa Esperança,
Depois, inclusive, andaram com o próprio Ramiro e o Dr. Chico na Oliveiras. A conversa do PSL foi ampla, né? Com todos os partidos, não foi com o Gilberto. Se você observar, inclusive, eu acredito que ele deve dar uma entrevista na rádio até com o próprio Heitor Freire, se não me engano aqui, né? Então, mas assim, o diálogo está aberto. Eu acredito que há coisas muito frutíferas a acontecer ainda para frente. A gente vamos aguardar, né? Tem tempo. Você ainda acredita numa aproximação do Rapaz, seu não grupo? houve as convenções ainda. Até lá eu tenho que crer que pode ter um diálogo com todo mundo, inclusive com o Dr. Chico, com o Ramiro, com o Branco Veras, com todo mundo. Por que não? Bom, com relação, Gilberto, um assunto que também tem sido bastante discutido aqui no nosso município, tem sido a questão do posto da PRE. Fica ali no Distrito de Sucesso e as opiniões são divididas. Algumas pessoas opinam de forma favorável que a PRE, o posto da PRE continue aqui no município. Outras pessoas também opinam que seriam a favor da retirada do posto. E eu lembro que o deputado Jeová Mota deu, ano passado, uma entrevista, concedeu ano passado uma entrevista, anunciando a retirada do posto da PRE do Distrito de Sucesso, que não aconteceu. Ele afirmou que o posto da PRE iria sair lá do Sucesso e até hoje o posto permanece no mesmo local. A pergunta é, qual o seu posicionamento em relação à permanência do posto da PRE? O pré-candidato Gilberto Torres é a favor ou contra a permanência deles aqui no município? Olha, todo equipamento público, ele serve de alguma utilidade. O que é que ocorre? O posto da PRE, eles chegaram no momento e para fazer uma determinada ação, fiscalização de trânsito, né? Basicamente isso. E só o que é que ocorre? Os reflexos da abertura do posto foram drásticos para o Distrito de Sucesso. O comércio basicamente lá sofreu bastante. Inclusive eu gosto de dizer que tem um amigo lá que tem uma casa de peça que ele tinha 4 mecânicos na casa de peça, hoje não tem nenhum. Porque afugentou todas aquelas pessoas que inclusive iam para lá dia de feira ou durante a semana para fazer algum reparo, né, na moto. Então afugentou. Inclusive assim, nada contra o trabalho deles, mas eu acredito que a gente, através até é um pensamento meu, né, em projeto, através da gente viabilizar a própria guarda municipal e dar condições de trabalho para os agentes de trânsito, a partir do momento em que o município começa a fazer operacionalizar o trânsito basicamente em Sucesso, então a PRE já não poderia mais fazer essa fiscalização dentro da área urbana, né, de Sucesso, ficaria restrito à região da CE. Então é uma ideia nossa, né, para que a gente possa fazer todo esse acompanhamento, mas através da prefeitura. E a PRE cuidar da CE, né, e a gente poder dar esse suporte, né, como polícia auxiliar, né, auxiliar a polícia militar, mas que se restrita ao município. Bom, mas respondendo a pergunta, o pré-candidato Gilberto é a favor ou contra da permanência daquele posto lá no Sucesso? A favor do posto, eu sou a favor de ter um posto em vários locais, inclusive lá. Agora, o problema foi o reflexo desse posto. A ação que vinha contínua há 5, 6 anos, 8 anos aí pelo governo do estado, eles chegavam aqui em Tamboril e Sucesso de forma muito ostensiva, com as motos, correndo atrás do povo, o povo se escondendo, correndo, era igual era um Deus nos acuda, e eles foram de forma muito ostensiva. E assim, não quero julgar o trabalho deles agora, dos profissionais, mas a ação de um posto é boa, porque traz segurança em parte, mas o reflexo em tecido, basicamente dentro de Sucesso, deu resultados drásticos para a atividade comercial. E aí como é que eu, como prefeito, se Deus permitir, lá na frente, como é que a gente vai poder fomentar o comércio de Sucesso? Lá tem mais de 70 comerciantes. E aí, como é que eu vou fazer para tentar? Eu tenho que viabilizar as condições necessárias para tentar chamar essa população, esse mercado consumidor para o Sucesso.
Porque se a gente conseguir, vou conseguir crescer um pouco o comércio sucesso, gerar uns 30 empregos diretos, o distrito 40, o distrito já evolui. Então, nesse contexto, se eu sou a favor e contra, é um equipamento de nível de Estado, o deputado prometeu tirar, não tirou, prometeu várias coisas aqui, como a questão do SAMU, não deu certo, prometeu um centro de tratamento de usuários, né, de droga que está comprando, não deu certo. E assim, a questão dele ter prometido ou não, aí já cabe a ele, né? Eu acredito que ele, com a força que ele tem no governo do Estado, ele vai conseguir. Bom, você fala em fomentar o comércio do Distrito de Sucesso para gerar mais emprego, renda, enfim. Qual a forma para, vamos usar esse termo que você acabou de usar, fomentar o comércio do Distrito de Sucesso, por que não dizer o comércio de um modo em geral aqui do município? O que é que ocorre? Para você atingir um determinado resultado, você não pode fazer uma ação única. Certo? Você tem que fazer um conjunto. Eu não posso, o Gilberto vai fazer isso com a canetada e resolve. Não, chamar os comerciantes. Primeiro, os comerciantes têm que se conscientizar que o grande concorrente deles é o comerciante da Nova Russa, de Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa. A partir daí, o que acontece? Pessoal, vocês vão ter um preço competitivo? Vamos analisar, vamos pedir para que a gente fazer uma análise de preço de mercado aqui na região, para vocês ficarem compatíveis. A partir daí, o que acontece? Aí eu tenho que disponibilizar uma forma desse mercado consumidor que paga passagem, inclusive para ir para esses determinados municípios, e a gente vir para Tamboril. Essa forma, evidentemente, eu não vou dizer aqui porque eu não quero, como é que se diz, publicizar o que eu vou fazer ainda, porque, como eu disse, da semana passada para cá, todo mundo começou a aparecer com propostas, né? E eu acredito que boa parte dessa situação tenha sido porque eu contribuí. Mas eu tenho a solução para algumas coisas, não vou fazer tudo só, isso aí não tem mágica. Mas vou chamar os comerciantes e junto com eles, que a gente conversando com a comunidade, com os comerciantes, a gente vai achar soluções viáveis para isso. E é nesse contexto que eu vou fazer. Pronto, você disse que tem as soluções. Você poderia citar um exemplo, pelo menos a solução para geração de mais emprego e renda aqui no município, uma vez que o comércio tamborilense praticamente está falido, praticamente está quebrado, Gilberto? Olha, a gente só gera emprego ou indústria, atividade comercial, serviços e agropecuária. Certo? Indústria, quem é que vai trazer a indústria para cá? Uma indústria, para se instalar no município de Tamboril, ela tem especificamente que ter no mínimo a matéria-prima produzida aqui. Então, a 250 km de Fortaleza não se instala indústria, a não ser, como eu disse, por vontade política. O governador do estado ou o presidente da república chega, olha, eu vou instalar aqui uma fábrica aqui em Tamboril. Se vai ser viável ou não a manutenção dela aqui, eu não sei, porque aí você vai ter toda uma logística de manutenção. Não é só de equipamentos, é de tudo. Então, por exemplo, você dizer, o cara prometer que vai trazer a indústria, só se for vontade política mesmo. Como foi a usina de biodiesel em Crateús, hoje como é que está? Vai a Via do Quixadá, como é que está? Então, quer dizer, todas isso aí, às vezes, é inviabilizado. Você dizer isso aqui vai trazer a indústria para cá. Só que, aí o que é que nós podemos fazer? Comércio, agricultura e pecuária. A gente pode fazer o quê? Eventos agropecuários. A gente pode trazer o quê? Um equipamento, como tem o do Bobô, como tem o do Tião, como tem nos Pocinhos, trazer um equipamento, fazer uma parceria público-privada, para que alguém possa botar uma fábrica de laticínio aqui em Tamboril. O município pode entrar com a infraestrutura, a pessoa entra com os equipamentos, quer dizer, já usar o carão como bacia leiteira, e as pessoas começar a circular o dinheiro através disso. É possível fazer evento agropecuário em Tamboril? Cadê? Tem o que foi feito até hoje. Pode fazer, construir, como tem lá no Tejo Bode, não é nada suntuoso, mas dá, vamos começar, vamos fazer com que essa atividade comercial no município comece a circular entre os agricultores. Tem muita gente que trabalha com isso aqui. Então, é nesse sentido aqui que a gente vai formando a geração de emprego no município. A gente pode, como tem uma cooperativa aqui, que vem e volta, que é a questão tem até um prédio aqui do município,
que vem para gerar 10 empregos, faz uns solados aqui para Santa Quitéria. E aí como é que funciona? A gente poderia chamar esse pessoal para fazer o fardamento dos alunos aqui em Tamboril, fazer as mochilas. E aí, terminado isso, a gente pode fazer uma fábricazinha de bola aqui, para inclusive atender o nosso esporte, aqui, que o pessoal pede muito, tem uma demanda muito grande, e o município, a Secretaria de Esporte, concede ou não concede. Então, é nesse contexto aqui, com essas ideias, e podendo viabilizar de forma que essa geração de emprego venha para o município. E não é ação isolada. Eu posso trazer um equipamento para que seja atrativo aqui no município, na sede do município, juntando com apresentações culturais, reativando a banda de música para que esse pessoal venha prestigiar em determinados momentos. Tudo é um conjunto, não é uma ação só. Você não monta uma rádio dessa só com microfone, ou só com tela, ou só com locutor. Então tem a mesa, tem a acústica, tem uma série de coisas, tem as pessoas que lhe auxiliam. Então não é uma coisa só, é um somatório. E é com isso aí que a gente tem, sabendo conduzir, sabendo com pessoas também qualificadas, porque eu estou dizendo, eu não sei tudo. Mas eu tenho as ideias e equipamentos que eu vejo funcionando que eu quero trazer para cá. São 13 horas e 17 minutos. Estamos apresentando o programa Plenário do Povo pela Rádio Rio Acaraú FM. Hoje, entrevistando Gilberto Torres, pré-candidato a prefeito pelo PST deste município. Entrevista essa que você confere tanto pela frequência do rádio, no rádio 94.3, como também você assiste ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio Acaraú. Gilberto, vamos falar de um tema que eu abordei esse tema com os demais pré-candidatos que já passaram aqui no programa, e eu vou abordar com você também. E eu tenho percebido que alguns, eu não sei por qual motivo, procuram às vezes até evitar, não sei se é medo, não sei o que é, de falar sobre isso, que é o trânsito de Tamboril. Isso aqui é uma verdadeira esculhambação, o termo certo é esse. O trânsito da região mais bagunçada, eu digo isso sem medo de errar, é o de Tamboril, e eu venho dizendo isso aqui desde janeiro de 2017, quando aqui cheguei. Eu lhe pergunto, sendo caso seja eleito prefeito de Tamboril, o que você pretende fazer para moralizar essa bagunça que é hoje o trânsito aqui do município? Olha, Sarinho, na verdade, se não me engano, nós temos alguns agentes de trânsito. Apenas 3. Pois é. Um efetivo limitadíssimo. Pois é. Só que o que acontece? Eles estão tendo o suporte necessário para trabalhar? Está sendo, evidentemente, está sendo o suficiente para atender nosso município? Foi feito um estudo de engenharia de trânsito aqui para ver como é que a gente pode sinalizar melhor as ruas, aonde pode estacionar, onde não pode. Realmente a cidade cresceu, nós tínhamos uma população de zona rural, né, há tempos atrás. Hoje a população de zona urbana aumentou bastante, afora aquelas pessoas que vêm no dia a dia resolver seus problemas. A questão de trânsito, ela esbarra em várias, porque são decisões impopulares, né? Você começar a fazer um auto de infração ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas não gostam. E eu acho que não é por aí, mas eu acho que tem que ser tem que estar mais presente, tem que, por possibilidade de você colocar a guarda municipal como acessória, né? Inclusive a questão da segurança do município, inclusive a Guarda Municipal já tem essa questão de fiscalização de trânsito, já está sendo tudo, está abrangendo, inclusive isso aí, e dar esse suporte, essa orientação maior, está mais presente, né? Sinalizar as ruas, e tudo isso aí colabora para que a gente possa ter um trânsito mais equilibrado. Mas realmente é um gargalo que não é só aqui, não, vários municípios a gente tem visto aí, que uma vez eu fui à Independência também, realmente é um Deus nos acuda. Bom, a gente sabe que só a questão de sinalizar as ruas e orientar a população não é o suficiente. Até porque as ruas, parte delas, já são sinalizadas. Nós temos aqui o sinal, aqui próximo aos Correios, enfim. E tem outras sinalizações dentro verticais, do horizontais. Exatamente. Exato. E só orientar já não basta mais, porque hoje quem conduz moto, o condutor de moto, de carro, ele sabe o que deve fazer e não fazer no trânsito. Eu lhe pergunto, o trânsito de Tamboril não é municipalizado.
caso seja prefeito deste município, você pretende ou não municipalizar, moralizar esse trânsito de vez, ou você pretende deixar bagunçado do jeito que está? O Tamboril, ele ainda não é ligado ao Sinetran, né? Para fazer tudo isso aí, nós precisaríamos de uma JARE, que é uma junta para entrar com os recursos. Você diz assim, no caso de penalizar já a pessoa, né? Isso aí é uma coisa, é uma situação complexa. Mas para isso tem que municipalizar. Tem que se municipalizar, sem dúvida. Só que para isso você também precisa de uma série de situações do âmbito administrativo, né? Que se você já começa nesse sentido, você diz, não adianta, então você sugere assim, Gilberto, vai ser aplicado multa, né, nesse sentido? Isso é uma coisa complexa ainda de um município, como não foi municipalizado ainda, fazer. Porque não é só você ter um quadro de trânsito e vai multar, você tem que ter uma junta de recursos. Tá vendo? Isso aí precisa de um jurídico, tá vendo? Precisa de um administrativo. Então, não sei se o momento seria adequado ainda para entrar nessa seara, mas é uma tendência que nos municípios do Brasil está tendo isso. Então você não pensa em municipalizar o trânsito caso seja eleito? Penso sim, mas não como você está colocando, né? Você coloca o quê? Vai ser suficiente isso, né? Vai ser suficientemente sinalizar, orientar, né? Então, nesse contexto aí, seria o quê? O auto de infração? Seria multar as pessoas? Eu acho que não sei se seria adequado antes de você ter uma série de campanhas educativas, mas, né? Um trânsito municipalizado existe para isso. É o caso de Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Ipu, Crateús, municípios vizinhos aqui a Tamboril. Não tem como se ter um trânsito municipalizado se esse trânsito municipalizado não dá o direito dos agentes, digamos, penalizar o condutor infrator. Concorda, Gilberto? Concordo, mas somado a isso, tem todo um âmbito administrativo por trás que é necessário ser criado. Muito bem. 13 horas e 22 minutos. Gilberto, outro problema sério aqui no Tamboril, eu abordei isso com o Branco na segunda, abordei isso com o Ramiro ontem, e vou abordar com você hoje. Matadouro público municipal. Meu irmão, essa é uma situação complicada. O povo de Tamboril consome aí uma carne sem ao menos saber a procedência dessa carne que é comercializada no mercado. Eu te pergunto, Gilberto, caso seja eleito prefeito de Tamboril, como você pretende mudar essa realidade? Olha, o custo de um matadouro público, né, que não é barato, né? Você tem que, inclusive, se não me engano, o atual prefeito está esperando aí o governo do estado, tinha uma promessa do governo do estado fazer um aqui em Tamboril, e não saiu. O que nós poderíamos fazer, e se é que é possível, né, com recurso próprio e a ajuda de emenda de deputado, é tentar o mínimo necessário para a gente fazer um matadouro que funcione, né, que não ter as condições necessárias para eles abaterem 15 a 20 animais dias. E assim não é barato, porque tem que ter a questão de lagoa de estabilização, tem que ter toda a questão de... Eu que faço limpeza pública em outros municípios, às vezes nós temos máquinas para tirar lá, estão recebendo multas direto, não é só aqui o problema, aqui em Boa Viagem também está uma situação complicadíssima, lá no Canindé também estava. E o governo do estado, se não der um apoio nisso aí, os municípios ficam muito... Porque você tem a DAGO e a SEMAS, eles vêm e aplicam multa, mas o governo não dá a solução, né? Não dá esse suporte para o município se adequar. O matadouro daqui foi feito na época do vô, o Chico fez uma boa reforma, se não me engano, acho que o Jová também fez uma reforma, mas não, de lá para cá não se ampliou, né? E aí veio até estourar essa situação, né? Agora não, há vários anos que está fechado. Mas a ideia é tentar, rapaz, com as mínimas condições necessárias para a gente abrir um matadouro. São essas? Então pronto, vamos aqui tentar. A SEMAS está aqui, ó, o que eu posso fazer é isso. Tem asseio, tem essa questão, tem estabilização, tem estação de tratamento, não tem. Então vamos ver o que é possível, né? Diante disso aí, para funcionar, porque realmente aí fica uma situação que a população de Tamboril fica sofrendo nesse caso. Bom, Gilberto, eu vou te fazer outra pergunta e você vai responder também se achar que deve responder. É verdade que o matadouro público do município de Tamboril foi interditado devido a uma denúncia feita pelo Gilberto Torres? Eu te pergunto, se isso de fato é verdade, o que levou você a fazer essa denúncia? Se não me engano, em 2007, eu questionei as condições do matadouro em uma ação, porque realmente não tinha como ele funcionar daquela forma.
De lá para cá, em 2007 nós temos 13 anos e não foi tomada nenhuma providência, aí, meu amigo, realmente fica difícil de a gente esperar algo mais, porque de lá, se você tem 13 anos não foi tomado, e foi um matador que meu avô fez. 13 horas e 26 minutos. Gilberto, como você pretende, caso seja eleito, valorizar o maior patrimônio público do município de Tamboril, que são os servidores públicos? Olha, servidor público, inclusive eu fui servidor público concursado de Fortaleza, né? E o servidor precisa de qualificação, o servidor precisa ter condições de trabalho, né? E o servidor ele tem que fazer aquilo que ele gosta. Evidentemente, a gente tem que dar capacitação aos servidores, né, em suas determinadas áreas, né? Hoje nós temos uma carga muito grande de servidores, na maioria na educação, né? E vez por outra a gente vê a insatisfação, a falta de condições de trabalho, né? E acredito que, inclusive, Tamboril já esteja no momento que a gente tem que fazer essa análise de talvez fazer um concurso público, mas já para preencher algumas vagas. Hoje você tem uma quantidade de contratados muito, já cerca, se não me engano, em 2019 estava em cerca de 400 e tantos contratados temporários, né? Na gestão do Ramiro era 200 e pouco. Então acho que acredito que já esteja no momento. Vamos tentar recompor os agentes de saúde, né? Já há bastante tempo aí que a gente não tem essa recomposição para ver quais são as áreas que estão descobertas. Tem demandas já, assistência social, já vai ser necessário por conta de uma lei que determina que tem assistentes sociais em determinadas áreas da prefeitura, né? Vamos ver como é que está a questão dos professores, a parte administrativa, há quanto tempo a gente precisa isso, né? Inclusive, há tempos atrás, eu acredito que essa questão de servidor foram bastante apenados, porque as gestões passadas aí tentaram cancelar concurso, colocou o pessoal para fora, e o pessoal foi reintegrado. Hoje gerou uma questão problemática judicial, né, por conta foi demitido tantos funcionários aí por conta do concurso da época do Chico Timbó, que queriam anular, e acabou esses servidores reintegrando. Hoje nós temos sindicato no Tamboril, graças a essa ação, né, que é bom, que hoje tem quem represente eles assim, através do sindicato. Foi justamente através de perseguição a servidores públicos, né, municipais. E eu acho que a gente tem que trabalhar com eles, com parceria, escutando, mostrando o que é possível fazer, né? Recebendo orientações dele, o que é que precisa, o que não precisa. E o servidor satisfeito, ele trabalha bem, atende bem o povo. Gilberto, caso seja eleito prefeito de Tamboril, como você pretende dialogar, se relacionar com os sindicatos do município? Quando eu digo sindicatos, eu estou incluindo o sindicato dos servidores, sindicato dos trabalhadores, enfim. Assim, nesse meio a gente tem que compreender que ou você é gestão, mas essa coisa tem que ser compartilhada, né? A gente pega uma convenção coletiva de determinada categoria, vamos atender, vamos ver o que é que tem, o que é com a demanda, né? Vamos ver o que é possível, tá entendendo? Então, eu gosto muito, inclusive hoje a Iracema, né? A Solange, são pessoas muito amigas, tá entendendo? E independente disso, tá entendendo? Nós temos que compartilhar o servidor e ver realmente o que é que eles necessitam e mostrar para eles, tá aqui o que é possível. Estudar cada caso é um caso, tá entendendo? Determinado, vocês estão querendo tal benefício, tá aqui, as contas públicas são essas, dá, não dá, né? Vocês vão estrangular o município, não vai, né? E a decisão é conjunta, né? O diálogo tem que permanecer a todo momento. Bom, meu caro Gilberto Torres, eu tomei conhecimento, e aí se eu estiver errado, como diz um personagem de um programa humorista, que você me corrija. Eu tomei conhecimento que o Gilberto Torres, hoje pré-candidato a prefeito, já no passado foi candidato a vereador por 2 vezes aqui no município, porém, em nenhuma delas conseguiu êxito. A pergunta é, o fato de você já ter sido candidato 2 vezes a vereador e em nenhuma delas ter galgado êxito, isso não lhe desestimula a colocar o seu nome para disputar a prefeitura do seu município, Gilberto? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu sou um cara determinado. Tanto é que estou hoje aqui, né? Me reinventei, eu trabalhei, me formei advogado, construí minha empresa. Hoje aqui estou em pé de igualdade, disputando com um grupo político aí de forma sadia, né? Com o grupo político do ex-prefeito Ramiro Júnior, com o grupo político dos Timbosa, que estou colocando meu nome em pé de igualdade.
E se eu fosse essa pessoa, mesmo você está me entrevistando, eu estou aqui justamente porque eu estou com esse potencial. Eu engrossei o couro, vim, me levantei. Como eu disse na entrevista passada, qual é o adolescente, qual é o jovem que não tropeça na vida? Ele vai ficar lá caído, ele se levanta e vai, e se reconstrói. Você nunca tropeçou na vida? Você desistiu? Hoje eu estou mais preparado. E é isso aí que eu estou mostrando para a população. Que hoje eu tenho uma pessoa preparada que vai enfrentar a dificuldade, não vai fugir dela não. Bom, Gilberto, pelo jeito você já faz política aqui no município há muitos anos. Eu digo pelo jeito porque você já foi candidato a vereador em 2 ocasiões. Confirma? Uhum. Pronto. Como cidadão tamborilense, sempre militando na política, mesmo que de forma direta ou indiretamente, eu lhe pergunto, o que o Gilberto Torres, como político, embora nunca tenha exercido mandato aqui eletivo no município, o que você já conseguiu em prol da população de Tamboril? Algo que foi conseguido pelo Gilberto Torres aqui para o município, que veio a contribuir com o melhoramento de vida da população. Olha, Gonçalino, eu tenho trabalhado efetivamente muito mais na área da saúde. É a minha prioridade. Certo? Você analisar como gestor, eu vinha, né, ao longo desses anos, eu ajudei demais, que o líder político na minha família era meu irmão Alberto, ajudei demais Alberto nos trabalhos dele. Agora, evidentemente, se você perguntar, Gilberto, o que é que você contribuiu? Venho tentado, através do nosso, inclusive do Domingos Filho, já ver algumas coisas, assim, a gente não expõe, porque, evidentemente, toda vida que você está na vida política é você tentando alguma coisa e os outros tentando atrapalhar. Né? Mas, assim, tenho tentado, de alguma forma, contribuir muito mais na área da saúde, tentar colocar atendimento médico em alguns distritos. Eu não publico isso. Levo o médico aqui para Boa Esperança, já levei para Sucesso, levei para outros cantos, não publico. Tá entendendo? Eu faço problema de saúde que nem a prefeitura resolve, ou sequer o deputado resolve, eu estou resolvendo. Calado, tá entendendo? Não precisa. Então, é dessa forma que a gente vem tentando priorizar. Eu nunca fui gestor, né? Nunca tive condições de ter um acesso amplo a nenhum, como se diz, a nenhum político assim, de know-how, até porque eram outras pessoas que estavam à frente. Eu estou começando a minha história com muita mais força política agora. E é nesse contexto aqui que a gente vai mostrar para a população que pode fazer muito pelo município. Gilberto, antes de finalizar, nós temos aqui o Branco Veras, que se apresenta como pré-candidato a prefeito, nós temos aí o Ramiro, seu cunhado, que também se apresenta como pré-candidato, temos a doutora Carolina Tibó. Enfim, a pergunta é, essa sua candidatura, claro que isso só vai se confirmar na convenção, mas ela é algo já totalmente definido, ou você estaria, dependendo porque o Gonzaga Mota já dizia que a política ela é muito dinâmica, dependendo de um diálogo, de uma conversa, de um entendimento, você teria uma possibilidade de, quem sabe, abrir mão de uma candidatura do Gilberto Torres para apoiar algum outro nome que se apresenta hoje como pré-candidato dentro da chamada terceira via, Gilberto? Eu queria ter ouvido essa pergunta para o Ramiro ou para o Branco, né? Infelizmente não ouvi. Eu estou determinado. Coloquei meu nome como pré-candidato, e estou aqui e vim para essa disputa de forma, como é que diz, respeitosa, de forma equilibrada, tá entendendo? E vou buscar o apoio das pessoas que entendem no Gilberto, esse cara é jovem que pode vir a contribuir de alguma forma para o município. Você não abre mão da sua candidatura? Sou pré-candidato a prefeito. Não abre mão? Não abrir mão é uma coisa que aí deixa na mão de Deus, né? Bom, antes de finalizar, deputado Jeová Mota, e aí você vai comentar esse assunto também, se você acha que deve comentar, se não, deu calado como resposta. Deputado Jeová Mota disse recentemente em uma entrevista em uma determinada emissora de rádio aqui da região que você não teria moral para falar de uma eleição, ou suposta eleição disputada, ou que venha a ser disputada pelo seu cunhado, Ramiro Júnior, que querendo ou não é da sua família, casado com a sua irmã. Como você avalia essa declaração do deputado Jeová? Olha, Gonçalo,
eu soube disso aí, eu vi o vídeo, lamento, né, porque ele tenha feito essas colocações e eu não queria descer esse nível, certo? Assim, falar de moral e o contexto, e eu queria ser claro para a população que isso não foi a opinião minha, foi uma constatação de que o Ramiro perdeu a eleição sendo, como é que se diz, aprovado nas pesquisas, mas nas urnas ele não teve esse resultado. E especificamente no Distrito de Sucesso, o Ramiro tinha uma maioria de 790 votos, por aí, e perdeu essa maioria de 700 e tantos votos, e perdeu com 300 e tantos. Então, quer dar mais de 1000 votos só no Sucesso. Aí fizeram umas análises percentuais e tudo, eu estou falando de votos. Foi uma diferença de 1000 votos só lá em Sucesso. Então, eu não falei nome de ninguém, não disse quem era o responsável, mas se a carapuça civil, meu amigo, eu não posso fazer nada. Agora, falar de moral, porque eu não votei no Ramiro, eu sempre fui claro. Eu votei nas 2 eleições no Pedro. E não votei no Ramiro, não pelo Ramiro. Poderia ter votado no Ramiro pela minha irmã, por ele, sem problema nenhum, mas ele fazia parte de um grupo político ao qual não pertencia. Como é que eu ia votar no Ramiro? Agora, se a pessoa lá está chateada, está zangada porque a gente pode ter união com o Ramiro, e dessa união com o Ramiro com o Chibão a gente pode ganhar a eleição, aí se ela está chateada, se está nervosa, não sei se estava no seu... no uso perfeito da sua, se bebeu, que usou alguma coisa lá que não deve, eu não posso fazer nada. Aí o cara vem falar, e com todo respeito, vem falar que eu não tenho moral. A pessoa responde 70 processos, quer ter moral para quê? A pessoa que solta foto dos órgãos genitais nu na internet, tem moral para quê? Tá entendendo? Assim, o que é que evolui, o que é que cresce na nossa disputa política? Nós temos que mostrar para a população o que a gente quer. O que nós vamos fazer pelo município. Entendeu? Eu acho isso aí. Agora, ele cuide, vá lá cuidar da eleição dele. Né? Agora, querer manchar, dizer que os outros não têm moral, querer jogar a culpa para minha irmã, porque não chamou a família. Não tem nada a ver com isso. Vá ver o que foi na época que o irmão dele foi candidato a prefeito, se ele votou. Vá ver na época que a cunhada dele, viúva, foi candidata a vereadora, o que foi que aconteceu. Tá entendendo? Então, eu estou tranquilo, eu quero trabalhar, eu quero visitar. Graças a Deus, hoje eu estou visitando as casas, o povo está me recebendo bem, graças a Deus. E eu não vou para esse meio de querer falar mal de A ou de B, dizer que quem tem moral, quem é isso, quem é aquilo. Nós temos que mostrar para a população o que é que os pré-candidatos têm a oferecer. E eu vim aqui para isso, entendeu? Dizer o que é que a gente tem de proposta. Evidentemente, eu não sou perfeito, não. Coitado, só Deus. Né? Não sou perfeito, não, mas também eu não me igualo a ele, não. Ele pode ser o mandato que ele tiver, meu amigo. Ele pode ter o mandato que ele quiser na vida, ele vai correr atrás. Agora, querer manchar a vida dos outros, não é assim, não. Isso aí, e eu não falei, nem foi isso que é uma opinião. Eu pedi para as pessoas pensarem. Pense você que está em casa. O que é que aconteceu? Por que é que o Ramiro perdeu os votos só lá? Por que é que ele não perdeu aqui 1000 votos? A diferença foi 1000 votos no Tamboril. Agora ele está com raiva porque o povo está pensando. Ele está com raiva porque as pessoas vão começar, rapaz, é mesmo, vixe. Agora, porque o Ramiro podia ter perdido aqui, se fosse ele, né? Na sede. Gilberto, são 13 horas e 37 minutos. Meu irmão, você tem 1 minuto para as suas considerações finais e levar sua mensagem final à população de Tamboril. Gonçalinho, eu queria agradecer, né? Infelizmente não pude aqui falar das propostas que eu acharia que era mais pertinente aqui. Eu espero outro convite seu, né? Para você mudar a pauta, né? E falar no momento que eu quero para a saúde. Eu quero fazer um mutirão da saúde aqui no município. Quero tirar esse gargalo que tem de demandas aí. Quero mostrar para a população o que é que a gente quer fazer de infraestrutura. Tá vendo? Quero mostrar o que é que a gente pode fazer na agricultura, juntar os esportes, a vaquejada. Tá vendo? Fazer o que é que a gente tem para saneamento é saúde. Tá vendo? É o projeto de um novo açude.
barragens para o município, tá vendo? Região da Açurinha tem problema de água, como é que resolve? Tá vendo? Então, é nesse contexto que a gente tem que dar essa oportunidade para Tamboril, para ver o que é que o candidato tem a oferecer, a engrandecer o município. O que é que nós podemos fazer para a cultura, no esporte? Tá vendo? O que é que a gente pode fazer aqui para esse município aqui sentir firmeza que um candidato, cara quer vir para trabalhar? Tá vendo? E esse projeto que eu quero jogar na mão das pessoas do município. Elas abraçam, olha, o meu projeto é esse, não é mais meu não, vai ser de vocês. Entendeu? Eu preciso das pessoas que... E nesse contexto, a gente almeja algo diferente para o nosso município. Tá vendo? É construindo, eu não vou mais lamentar o que foi feito, está sendo hoje. Eu não vou mais lamentar o que o prefeito atual está fazendo ou achar ruim o que foi feito no passado, vamos pensar para frente. O gestor passado teve um tempo bom, o governo Lula mandou muita coisa, foi para todos os municípios. Observe, você é um cara viajado, onde e veja se os equipamentos que não tem aqui não tem nos outros municípios. Tem município que tem até além. Tá entendendo? Então, quer dizer, é nisso aqui, vamos discutir, eu vou esperar um novo convite seu. E que você me dê uma hora para mim vir aqui falar de propostas. Tá entendendo? Que é isso que é possível. Muito bem, Gilberto, muito obrigado, mas essas perguntas também eram necessárias serem feitas como foram feitas e respondidas por você. Muito obrigado, boa sorte aí no seu projeto político. Conversamos aí com Gilberto.